Deus Todo-Poderoso e Eterno, que ao bem-aventurado Elias, vosso profeta e nosso Pai, concedestes viver sempre na vossa presença e zelar pela vossa glória, fazei que vossos servos procurem sempre a vossa face e mereçam tornar-se testemunhas de vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs, paz de Jesus. É com alegria que nós começamos o nosso estudo sobre os profetas. Profeta, aquela pessoa, né, que todo mundo ouve falar, o profeta, mas no fundo nem sempre sabemos quem é o profeta. Será que o profeta é um adivinho? Será que o profeta é um cara que prevê o futuro? Imagina se nós tivéssemos profetas assim, na verdade. Ele profetizaria para nós os números da Mega Sena e seria muito mais fácil a vida. Ou será que o profeta é uma pessoa louca, meio desvariado da cabeça, como dizem? Quem é o profeta? Nós vamos estudar hoje, nessa introdução, ou melhor, nós vamos dar uma introdução nesse primeiro encontro sobre os profetas em Israel, o profetismo em Israel. O profetismo em Israel. É isso que nós vamos ver neste primeiro encontro. Eu gostaria de compartilhar antes com vocês uma oração que vale a pena para começar bem esse nosso encontro introdutório ao profetismo em Israel. Vós sois, ó Jesus, o Cristo, a face do Pai amantíssimo. Meu Deus misericordiosíssimo, meu Rei infinitamente grande. Sois meu boníssimo pastor, meu único mestre, meu auxílio cheio de bondade, meu Deus bem-amado de uma beleza maravilhosa, meu pão vivo descido dos céus, meu sacerdote eterno, meu guia para a pátria celeste, minha verdadeira luz, minha santa doçura, meu reto caminho, minha sapiência, minha pura simplicidade. Minha paz e concórdia, sois, enfim, toda a minha salvaguarda, minha herança preciosa,
minha eterna salvação, o Jesus Cristo, amável Senhor, por que em toda a minha vida amei, por que desejei outro tesouro senão vós? Onde eu estava, quando não pensava em vós? Que pelo menos a partir deste momento, o meu coração só deseja vós e por vós se abrase. Senhor Jesus, desejos de minha alma, correi, que já bastante tardastes. Apressai-vos para o fim a que aspirais. Procurai em verdade aquele que procurais. Ó doce Jesus, sede o amor, as delícias, a admiração de todo o coração dignamente consagrado à vossa majestade. Deus de meu coração e minha partilha sagrada, Jesus Cristo, que em vós meu coração desfaleça, e sede vós mesmo, a minha vida. Acenda-se em minha alma a brasa ardente de vosso amor, e se converta num incêndio todo divino, a arder para sempre no altar de meu coração. Que inflame o íntimo de meu ser e abrase o âmago de minha alma, para que no dia de minha morte eu apareça diante de vós inteiramente consumido em vosso amor. Amém. Então, queridos irmãos e irmãs, vamos começar o ensino sobre os profetas. O que nós vamos ver? Primeiro, nós vamos ter uma introdução, que é o que nós vamos fazer nessa aula, uma aula introdutória. Depois, nós vamos ter... o primeiro capítulo vai ser os profetas antes do exílio. Depois, o segundo capítulo, nós vamos ver os profetas durante o exílio. E no terceiro capítulo, os profetas pós-exílio. Esse vai ser o nosso conteúdo, certo? Hoje, na introdução, nós vamos ver de forma geral o conceito de profeta, sua teologia, aquela coisa toda. Depois nós vamos tratar um por um de cada um dos profetas, de cada um dos livros sobre os profetas. Ok? Dito isto, vamos começar. Para começar, eu quero que vocês já tenham presente esse trabalhinho escrito que vocês vão fazer. Uma resposta, pesquisa lá na internet, pesquisa e me manda depois. Vocês vão responder essas duas perguntas. Qual é a diferença entre os profetas de Baal e os profetas da Bíblia? Segundo, qual é a diferença dos carismas de profecia e as profecias bíblicas? Eu vou dar essa resposta ao longo da aula se vocês estiverem atentos, tá? Mas esse é um trabalhinho que eu quero que vocês façam e depois me entreguem por escrito. Poucas linhas, não precisa responder muita coisa não. Pouca coisa, o essencial. Vamos lá. O profetismo se deu em Israel e em muitos outros países. É comum escutar que um profeta é alguém que prediz o futuro. Porém, no sentido bíblico, é mais amplo e rico que tudo isso. Não é só o cara que prediz o futuro no sentido bíblico. E é isso que nós vamos ver agora. O que é o profeta no sentido bíblico? Um profeta é quem fala em nome de Javé. É quem expõe claramente uma mensagem de Deus aos homens. Esse é um profeta. É quem expõe uma mensagem de Deus aos homens. É sobretudo quem fala em nome de Javé, o qual colocou sua palavra no coração e na vida do profeta. Ou seja, é Javé que colocou a palavra na vida e no coração para que esse homem saia a profetizar. Então aqui nós já tiramos uma conclusão, que nós vamos ver mais para frente. O profeta não é só quem quer. O profeta é uma vocação, é um chamado de Deus. Ele é uma pessoa escolhida por Deus para esta missão de sair e profetizar.
Não podemos excluir a possibilidade de Deus fazer revelações a qualquer pessoa, certo? Porém, Deus faz revelações a qualquer pessoa, né? Eu posso receber uma revelação, você, qualquer um de nós. Porém, o profeta recebe uma iluminação sobrenatural de Deus, com uma mensagem destinada a todo o povo. Por isso, queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus que o profeta transmite é dirigida a todo o povo. E muitas vezes uma revelação particular que uma alma recebe somente é transmitida a ela. O profeta é aquele homem que recebe uma revelação para todo o povo. Em certo sentido, nós poderíamos dizer que os pastorinhos lá de Fátima, em certo sentido, foram profetas, né? Receberam o dom da profecia, certo? A vocação de profeta concede-lhe uma especial clareza e sensibilidade para interpretar o significado dos sinais dos tempos. Deus dá um dom para o profeta de interpretar com clareza, com uma certa sensibilidade, interpretar os sinais dos tempos. É um dom que Deus dá. Não é verdade? É um dom. Por isso há intuições que superam o alcance natural das faculdades intelectuais do homem, que é a força de Deus que lhe concede mais capacidade para poder desempenhar sua missão. Então ele recebe uma força especial, uma força sobrenatural para desempenhar essa missão que Deus dá para ele. É um dom que Deus dá ao profeta. Agora bem, quais são os aspectos literários? Que nós podemos ver dos profetas? O profeta não era um escritor em si, e sim um orador, um pregador. O profeta tem como missão ser um pregador, um orador. Mais ou menos como eu, o professor Adilson. Eu em si não sou um escritor, eu tenho mais facilidade para pregação, para oratória. Porém, queira ou não queira, isso depois também vai despertando a escrita. A mensagem profética tem sua origem na mensagem falada. Os livros tiveram significado como continuação da pregação falada do profeta. Serviam também para que mais tarde se pudesse comprovar a realização de suas palavras. Por isso se chamam profetas escritores, aqueles que nos deixaram um livro canônico da Bíblia. Então, normalmente os profetas usam a palavra oratória, mas alguns escreveram. Não necessariamente pode ser que ele tenha escrito o livro ou todo o livro, quem sabe algum discípulo dele, entenderam? Porém, eles colocaram por escrito aquilo que eles pregavam, aquilo que eles falavam. Então é o que nós chamamos de profetas escritores. Os profetas utilizaram os seguintes elementos para escrever. Quais são os elementos que eles usaram? Anotem bem. Os 3 elementos que usaram para escrever. Primeiro, os relatos... Primeiro, os oráculos ou ditados proféticos, os quais algumas vezes são falados pelo próprio Deus e em outras é o profeta quem transmite um ensinamento, um anúncio, uma ameaça ou uma promessa em nome de Deus. Então, os oráculos é isso, quando o profeta fala em nome de Deus, Deus fala para ele, ele transmite. Ou ele mesmo, com a sua palavra, impõe uma profecia em nome de Deus sempre. Segundo elemento que utilizaram para escrever, os relatos em primeira pessoa.
São os meios que o profeta deixou para reconhecerem sua experiência. É interessante recordar que a vida do profeta é parte da sua missão. Por isso, o que ele fazia também faz parte de sua mensagem, como, por exemplo, a passagem de Jeremias 13, 1-11. Ou seja, aquilo que ele fazia, né? De repente era um pastor, era um estudioso, era um artesão. A vida dele tinha a ver também com a missão dele de profeta. E os relatos em terceira pessoa, que narram acontecimentos da vida do profeta ou das circunstâncias de seu ministério, demonstram que um escritor é diferente do profeta. Um claro testemunho disto está no texto de Daniel 6, 17 e 25. Dentro dos aspectos literários, a compreensão dos escritos proféticos às vezes acaba sendo difícil. Por um lado, utiliza uma linguagem profética cheia de imagens e expressões, que nem sempre são fáceis de serem entendidas. Outras vezes, a mensagem pode não ser entendida devido ao desconhecimento dos fatos que o provocaram, dada a estreita vinculação das palavras do profeta com os acontecimentos reais e concretos que o povo está vivendo. Então, às vezes não é muito fácil não, irmãos, entender, porque é questão de imagens, aquela coisa toda, né? Certo? Porém, é possível através do estudo, através da interpretação exegética, aquela coisa toda. Tá certo? Agora bem, terceiro aspecto, os aspectos históricos. Nós vamos ver as origens e o que são os profetas. Tá bom? Os aspectos históricos. As origens. O profetismo tem uma origem distante em Israel. Moisés já foi chamado de profeta em Deuteronômio 34:10, e o próprio Deuteronômio fala do que é um verdadeiro e um falso profeta. Deuteronômio 18, 18, 22. Vamos ler essa passagem? Vamos pegar lá, 18, 18, 22. Vou suscitar para eles um profeta como tu, do meio dos seus irmãos. Colocarei as minhas palavras em sua boca, e ele lhes comunicará tudo o que eu lhes ordenar. Caso haja alguém que não ouça as minhas palavras, que este profeta pronunciar em meu nome, eu próprio irei acertar contas com ele. Todavia, se o profeta tiver a ousadia de falar em meu nome uma palavra que eu não lhe tiver ordenado, ou se ele falar em nome de outros deuses, tal profeta deverá ser morto. Talvez perguntes em teu coração, como vamos saber se tal palavra não é uma palavra de Javé? Se o profeta fala em nome de Javé, mas a palavra não se cumpre, não se realiza, trata-se então de uma palavra que Javé não disse. Tal profeta falou com presunção, não o temas. Olha que interessante, queridos irmãos e irmãs. Quando é Javé, aquilo se cumpre. No final da época do juízo, surgiram grupos de profetas com um estilo de vida muito extrovertido e agitado, os quais eram influenciados pelas tribos cananeias da terra de Canaã. O povo chamava-os de Nabi, que quer dizer videntes, como também de homens de Deus. A palavra Nabi não se reservou somente aos profetas autênticos de Javé, pois ao lado deles existiu também os Nabis de Baal, que quer dizer os homens fora de si mesmo. Então os Nabis não foram somente os Nabis de Javé, né? Existiram os Nabis de Baal. Mas o Nabi de Javé era o homem que recebia uma revelação divina e a proclamava com palavras inspiradas. Era um profeta verdadeiro.
Alguns profetas mais antigos, como Elias e Eliseu, pregaram no Reino do Norte, porém não nos deixaram nenhum escrito. Encontramos os relatos de suas vidas apenas nos livros dos reis. Os profetas posteriores eram diferentes, pois seus fatos se destacavam mais que suas palavras. As palavras dos primeiros profetas, importantes dos anos 750 a 700, foram conservadas na Bíblia. Certo, queridos irmãos? Então isso é um pouco das origens dos profetas, que tem origem remota, bem lá atrás, bem antiga, né? Isso é importante que nós tenhamos presente. Agora, o que são os profetas? O que são os profetas? Vamos ver agora o que são os profetas. Dentro dos aspectos históricos, o que são os profetas? O que são os profetas? A vida religiosa de Israel girou durante longo tempo em torno a 3 figuras centrais. Isso é importante, queridos irmãos e irmãs. As 3 figuras fundamentais da vida de Israel. Quais são? O rei, o sacerdote e o profeta. Às vezes esses personagens eram antagônicos, mas sempre foram necessários e ligados uns aos outros. Antagônico no sentido que um era contrário ao outro, batiam de frente e assim por diante. Tá? O rei representava Deus, o sacerdote presidia o culto de Deus e o profeta dizia se as ações empreendidas se enquadravam ou não dentro do plano de Deus. Em poucas palavras, o profeta era aquele cara que corrigia tanto o rei como também o sacerdote, né? Ele tinha a voz, uma espécie de um guardião, digamos assim, se é que nós podemos chamar assim, uma espécie de um supervisor, né? Um arauto que cuidava do bom andamento da palavra de Deus e advertia o povo, e o povo implicava também o rei e o sacerdote. Os profetas são, antes de tudo, guias espirituais. Sua principal missão era manter viva a aliança. Também tiveram um papel na vida política e social, consolidando a estrutura nacional de Israel, o que apenas se constituiu em apenas uma repercussão secundária em sua ação religiosa. Israel não podia fabricar profetas, porque era um dom carismático outorgado livremente por Deus, em benefício da comunidade. De fato, existiram profetas de todos os tipos e funções. Jeremias era da casta sacerdotal, Amós era pastor, Miqueias era agricultor. Então esses eram os profetas, os homens que estavam para advertir, para ensinar, para mostrar o caminho. Eram, em poucas palavras, digamos assim, o teólogo da época, né? Se é que nós podemos chamar, mas a comparação não é muito feliz. Mas é mais ou menos para que vocês tenham uma ideia. Aqui nós temos nesse mapinha, vocês podem ver com calma, algumas cidades natal de alguns profetas, onde nasceu Jeremias, Jonas, Eliseu e assim por diante. Enfim, vários nasceram de vários lugares. Esse outro quadrinho é bem interessante, que dá um resumão assim, geral, de uma visão geral, assim, em poucas palavras, dos profetas. Bem interessante que vocês guardem bem esse quadrinho, né? Amós e Oséias advertiram o povo do Reino do Norte, Israel, a obedecer a Deus. Pouquíssimos deram ouvidos. O reino foi derrotado em 722 a.C. Isaías e Miqueias advertiram o povo do Reino do Sul, Judá, a obedecer a Deus. Do contrário, a Assíria os derrotaria. A Assíria teve problemas. A história de Jonas mostra que Deus estava pronto a perdoar o povo mau,
Mas Naum alegrou-se porque os assírios foram derrotados pelo exército da Babilônia em 612 a.C. Jeremias advertiu que os babilônios derrotariam Judá. Sofonias e Abacuque fizeram o mesmo. Obadias e o escritor de Lamentações choraram a queda de Jerusalém em Judá. Ezequiel, Daniel e a segunda parte de Isaías levaram esperança ao povo derrotado de Judá. Muitos do povo tinham sido levados para a Babilônia, mas os profetas anunciaram que Deus os traria de volta para casa. O povo retornou para Jerusalém. Ageu, Zacarias e Malaquias anunciaram mensagens de esperança. Ninguém sabe o certo onde e quando o profeta Joel anunciou as suas profecias. E ali nós temos ali do lado do mapinha, né, os números neste mapa indicam os lugares relacionados com os profetas listados à esquerda. Babilônia ali 4, 3 em Nínive, 5 em Samaria, Jerusalém 2 e assim por diante. Ok? Os profetas denunciavam as injustiças sociais. Nesse outro mapinha nós podemos ver os cultos pagãos. Os cultos pagãos, né? Que Israel teve que enfrentar isso também, infelizmente. Teve que se deparar com esse problema. As cidades e seus deuses. E assim por diante. Certo? Então essa é uma primeira parte que eu quis dar introdutória para vocês, que é uma breve introdução do que é o profetismo, aspectos literários, aspectos históricos, as origens, aspectos históricos, o que são os profetas. Tá bom? Vamos dar uma pausinha agora e logo em seguida nós voltamos com a teologia e a espiritualidade dos profetas de Javé. A teologia e a espiritualidade dos profetas de Javé. Pelas vilas, apontei as saídas, como o Pai me pediu. Portas, eu cheguei para abri-las, eu curei as feridas, como nunca se viu. Por onde formos também nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, da nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz. Queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore com nosso sim. A leitura das raízes da vida que meu Pai vê melhor. Luzes acendi com brandura para a ovelha perdida, não medi meu suor. Por onde formos também nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz. Queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Procurei bem aqueles que ninguém
a esperança que é deles. Eu não quis ver escrava de um poder que retrai. Por onde formos também nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida, nosso caminho então. Irmãos, qual é a teologia geral, digamos assim, a espiritualidade de forma geral, né? Que se aplica a todos os profetas. Depois nós vamos estudar livro por livro, daí cada um tem suas particularidades. Mas assim, quais são as linhas gerais da teologia e da espiritualidade dos profetas de Javé? Vamos lá. A teologia são 12 pontos e a espiritualidade são 4 pontos. Depois vocês podem repassar com calma, estudar um por um. Eu fiz aqui um resumão e tentei fazer o mais simples possível para vocês. Primeiro aspecto teológico. A principal contribuição teológica dos profetas é uma melhor revelação da figura de Deus, destacando-nos que é o único e espiritual. Os profetas não nos são mostrados como um ser transcendente e próximo ao mesmo tempo, deixando de transparecer seu ser pessoal e bondoso. O que eu quero dizer com isso? Os profetas nos mostram esse Deus maravilhoso em todo o seu poder, mas ao mesmo tempo um ser próximo, um ser bondoso. É transcendente, porém próximo. É pessoal e é bondoso. Então esse é um aspecto teológico muito interessante da teologia dos profetas. Mostrar esse Deus magnífico, mas ao mesmo tempo um Deus bondoso e cercano, perto das pessoas. Segundo lugar, segundo aspecto teológico, anunciaram e prepararam a vinda do Messias. Talvez essa seja a finalidade última do profetismo. Sustentaram também a esperança de todo um povo e colaboraram para a sua realização, além de determinarem lentamente o verdadeiro sentido dessa esperança. Então esse é um aspecto bem interessante, irmãos. Primeiro centraram em torno da descendência de Davi, suspeitando que se realizaria graças a um descendente desse rei. Logo traçaram as características que o reino teria ao ser instaurado, além de contemplarem o laço misterioso que esse descendente de Davi teria com Deus. Então, esse é o segundo aspecto teológico importante. Terceiro ponto teológico dos profetas, eles refletem que deve ser a maturidade na fé de cada alma e da comunidade. Seu papel desenvolveu uma boa parte da experiência religiosa que o povo de Israel viveu e que nos corresponde viver hoje. O profeta era tão importante para o crescimento espiritual do povo que quando o povo falhou, não duvidou em considerar um castigo de Deus como um sinal de abandono. Quarto aspecto, o profeta estava certo de falar em nome de Deus. Mas como os ouvintes identificavam um autêntico profeta? Como saber se a mensagem provinha de Deus? Como distinguir a profecia verdadeira da falsa? Segundo a Bíblia, a resposta a essa pergunta aparece com 2 critérios. A veracidade do profeta, o autêntico profeta, se conhecia pelos resultados, ou seja, pela realização do que ele predisse. E segundo, a conformidade com o ensinamento com a doutrina de Javé. Um profeta não podia ensinar algo contrário ao que Deus revelou ao povo ao longo da história. Quinto aspecto teológico, o profeta tinha um lugar e uma tarefa útil na comunidade. Embora ninguém podia ser profeta só porque queria, e sim por vocação. O que faz de um homem um porta-voz de Deus é a missão recebida por ele.
Certo? Sexto aspecto teológico. O verdadeiro profeta não falava em seu próprio nome a título pessoal. Ele tinha consciência de que outro lhe fazia falar. Javé. Tanto é que quando falava suas próprias ideias, tinha de retratá-las. A presença desse outro, que é Javé, e a responsabilidade da missão recebida causavam uma dolorosa luta interior, da qual Jeremias se queixava amargamente. É o que enchia Ezequiel de furor. A própria ideia de morte como coroamento de sua missão em quase sempre era violada, chegava a ser um tópico em todos os de Neemias. Sétimo ponto teológico. O melhor da mensagem dos profetas foi compilado por Jesus, levando à sua plenitude. Jesus se escreveu na tradição dos profetas, e suas palavras adquirem muitas vezes todo o seu sentido pleno, justamente à luz dessa tradição. Oitavo aspecto teológico. O profeta defendia a lei, a qual declarava o que devia ser feito em todo tempo e por todo homem. E o profeta denunciava as faltas contra a lei. Representantes da lei diferenciavam-se dos reis, porque não esperavam que eles predissem solução para algo. O profeta falava mesmo sem eles pedirem sua opinião, buscava despertar as consciências para viver melhor a aliança. Sua autoridade residia na missão recebida de Javé, que lhe tinha associado a sua tarefa salvadora. O profeta tinha a missão de aplicar as exigências da aliança às situações concretas de cada tempo. Nono aspecto teológico. O profeta tinha atuação no culto. Suas palavras eram fortes e insistiam em que os sacrifícios, a arca e o templo perdiam valor se o coração não vivesse a lei. Eles condenavam as práticas que se convertiam em ritos e atitudes meramente externas, digamos assim, denominando-as de sacrilégios incapazes de purificar e de salvar. Os profetas apresentaram Javé, antes de tudo, como Salvador. Esse ensinamento passou a ser entendido melhor a partir de Oséias, que desenvolveu a doutrina da aliança baseada na figura do matrimônio, que só tem sentido se houver amor. 11º aspecto. O Novo Testamento demonstra a consciência do cumprimento às promessas do Antigo, além de ressaltar alguns traços particulares da vida de Jesus que as Escrituras cumprem. Os profetas apresentaram uma doutrina que guardava conformidade global com o essencial da mensagem de Jesus. Podemos dizer que todo o Antigo Testamento se converte em profecia do Novo. Certo? E por último, o último aspecto teológico, podemos ver a diferença entre os profetas e Jesus. Cristo é profeta, mas é mais do que isso. É a palavra de Deus feita carne. Sua personalidade transborda em todos os sentidos para as ações dos profetas, porque ele é o Messias, ele é o servo de Javé. Jesus é o profeta, o profeta. Jesus recebe a autoridade de seu Pai, porém tem também a sua autoridade. Totalmente sua, porque também ele é Deus. Por isso fala como quem tem autoridade, porque é filho e está acima dos profetas. Nenhum profeta tinha se apresentado como fonte de vida e verdade. Cristo sim, porque ele é a palavra feita carne. Certo? Os profetas diziam oráculo de Javé. Jesus, por outro lado, fala em primeira pessoa. Eu vos digo.
Sua missão e sua pessoa são de uma ordem e autoridade superiores. Jesus é superior a tudo isso, né? Porque ele é o profeta. Então esses são os aspectos teológicos do profetismo, queridos irmãos e irmãs. Lógico que tem muita mais coisa, né? Muito mais coisa, mas esses são os aspectos principais. Como conclusão dessa aula introdutória, vamos ver alguns aspectos espirituais. Vamos ver 5 aspectos espirituais. Simples assim. Depois, conforme vamos avançando, vamos estudando um por um. Tá certo? Ao longo da disciplina, ao longo do curso. As palavras dos profetas transcendem seu significado imediato e mantêm sua atualidade para atender às nossas necessidades. Por quê? Porque suas palavras superam o nível ordinário e se situam na ordem escatológica, ou seja, no que se refere a nosso destino último. As palavras dos profetas, do ponto de vista espiritual, sempre são atuais. Não é porque aconteceu há 2.500 anos atrás ou mais que já acabou, não. São palavras proféticas que servem para toda a vida. O fenômeno profético continua na igreja dos tempos apostólicos. O dom da profecia é um dos dons que o Espírito concede a todo cristão pelo batismo, unindo-se à missão profética de Cristo. Deus concede esse dom a muita gente, a muitas pessoas. Cada cristão deve olhar para a vida dos profetas como para um espelho, que lhe fale quanto lhe falta para ser completamente coerente com a vontade de Deus. A palavra dos profetas é viva e eficaz e serve para nós ainda hoje, queridos irmãos e irmãs. Nós devemos crer nisso. Certo? Quarto aspecto, transmitindo fielmente suas palavras, os profetas tornaram o Deus vivo mais próximo, como já falei lá atrás. Quinto aspecto, consequentemente, sua mensagem nos pede para caminhar pelos caminhos de Deus e não segundo nossos impulsos. Os profetas pedem a conversão ao Senhor. Então é isso, queridos irmãos e irmãs, aquilo que nós podemos ver sobre a introdução aos profetas, tá bom? Depois nós vamos estudar um por um de cada profeta do livro, qual é a mensagem teológica, quais são os aspectos literários e assim por diante. Tá? Isso daqui é só para vocês terem uma introdução zona, assim, digamos, geral, que pode dar uma boa base para o começo desse estudo. Amém? Que assim seja, que Nossa Senhora nos proteja. Mas hoje de manhã eu consegui gravar. Ainda bem. Mas sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou com um colega meu